Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de mensagens Teologia Sistemática. O tema que a gente vai abordar hoje é heresias da inspiração bíblica. Vamos lá? Antes da gente iniciar, a gente falou na semana passada sobre a inspiração bíblica. Se você não viu esse vídeo, volte no vídeo da semana passada, porque se você não viu o vídeo da semana passada, você dificilmente vai entender o vídeo dessa semana, a não ser que você já tenha um entendimento sobre aquilo que significa a inspiração bíblica. Mas se você não tem, se você nunca ouviu falar desse termo inspiração bíblica, volte ao vídeo da semana passada para você entender as heresias da inspiração. Então, a, 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 aquilo que a gente segue é uma ortodoxia. O que significa ortodoxia? É aquilo que é tradicional, aquilo que é conservador. É o que não se adapta a novas ideias ou princípios. Isso é o que todo cristão que crê que a palavra de Deus não tem erros, não tem falha, que é a única regra de fé é ortodoxo. Todo aquele que é tradicional na fé cristã, que é conservador, que não vai se adaptar a novas ideias ou princípios, porque hoje tem muita gente querendo mudar a Bíblia, querendo adaptar a Bíblia, querendo acrescentar a Bíblia. Se você não é desse tipo de pessoa, se você crer que a Bíblia ela não tem erros, não tem falha, ela é única, ela não precisa ser editada, ela não precisa ali ser transformada, ela não precisa ser acrescentada, ela não precisa ser extraída, você é um cristão ortodoxo, você é um cristão tradicional, conservador que não se adapta a novas ideias. Então, para esse tipo de pessoa, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a suficiente palavra de Deus. Não precisa de mais nada. Ela é suficiente, completamente suficiente. Ela não contém a palavra de Deus, ela não se transforma na palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Para essa pessoa, para os ortodoxos, aqueles que são tradicionais, aqueles que são conservadores, aqueles que não se adaptam a novas ideias, aqueles que não querem acrescentar novas ideias na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Essa não é uma heresia, esse é o pensamento que o cristão deve ter. Mas aí existe o modernismo ou o liberalismo, que é sim uma heresia, que vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, determinado texto são sim, eles contêm a palavra de Deus, mas determinado não tem. Por exemplo, quando eu falei ali que as palavras de Satanás ali não são inspiradas, mas quem escreveu as palavras ali foram inspirados ali por Deus. As palavras escritas foram inspiradas. E aí, os modernistas e os liberalistas vão dizer que, por conta disso, por conta de ter palavras de Satanás, palavras até ali de ódio, né? Muitos dos salmistas vão dizer ali, ó, mata o meu inimigo, derrota aqueles que me perseguem. Então, por ter esses textos que para nossa cabeça talvez é algo que não pode ser inspirado aos olhos naturais, pode ser assim, ah, não, mas isso não é inspirado. Como uma pessoa pode pedir para matar o outro? Como uma pessoa pode colocar ali palavras de Satanás? Então, para esse tipo de pessoa, eles vão dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Mas para nós que somos ortodoxos, vamos dizer que quando o salmista fala ali de ódio, de matar, de derrotar os inimigos, o salmista ele estava trazendo uma oração sincera. Ele estava sendo sincero, assim como nós devemos ser. Nós devemos chegar a Deus com rodeios, dizendo coisas ali que às vezes a gente não está sentindo. Se a gente está sentindo ódio, fala assim: Deus, eu estou com ódio mesmo. Eu estou odiando aquela pessoa, mas me ajude a amá-la. Não é problema nenhum falar que a gente está sentindo. Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. E muitos dos salmistas, quando eles escrevem isso, eles estão trazendo aquilo que está no seu coração. Eles não estão mentindo para Deus, eles estão sendo sinceros, como nós devemos ser sinceros em nossas orações. É a sinceridade do coração de um homem que não é perfeito, de um homem que contém erros, mas de um homem que foi inspirado por Deus ali quando ele escreveu. Que o seu texto é inspirado, não porque contém contextos ali que são contrários ao cristão, mas porque existe ali uma sinceridade na expressão de um sentimento que eles possuíam naquele momento em seu coração. Assim também, quando escreve ali palavras de Satanás, não quer dizer que está adorando a Satanás, mas está dizendo uma fala que outras vezes vem uma fala combatendo a fala de Satanás. Está mostrando que Satanás, na verdade, não é nada, que Satanás não tem poder, que Satanás muitas vezes vai tentar desafiar a igreja de Deus, mas no final a derrota dele é certa. Não quer dizer que as palavras de Satanás é inspirada. Ou seja, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Então, quando esses modernistas, esses liberais vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, isso é uma heresia, isso é um erro grave.
E uma outra heresia é a neo-ortodoxia, que vai adaptar novas ideias ao princípio. Se eu falei que os ortodoxos não adaptam a novas ideias ao princípios, o neo-ortodoxo adapta a novas ideias e princípios. E hoje, infelizmente, há muitas igrejas que estão se adaptando a novas ideias, estão trazendo acréscimos à palavra de Deus ou estão retirando textos da palavra de Deus. Estão colocando textos, ah, não, mas isso aqui é homofóbico, ah, não, mas isso aqui é preconceito, ah, não, mas isso aqui é isso, ah, não, mas isso aqui a gente tem que mudar. Não, não temos que mudar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Se a gente está mudando, a gente está adaptando a Bíblia. Se a gente está adaptando a Bíblia, a gente tem que readaptar o nosso conceito de ser cristão, porque a gente aí nem somos cristãos. Se a gente está querendo adaptar a Bíblia, a gente nem é crente. A gente precisa reavaliar o nosso cristianismo, a nossa fé. Talvez a gente nunca nem foi salvo se a gente está querendo adaptar a Bíblia. E esses não ortodoxos, eles vão acreditar que a Bíblia torna-se a palavra de Deus quando alguém que teve experiência com Deus a lê. Ou seja, se eu tive experiência com Deus e eu leio a Bíblia, no momento que eu estou lendo, ela torna-se a palavra de Deus. Mas se eu não tenho experiência com Deus e eu vou ler a Bíblia, ela é apenas um livro. Ela é apenas um livro ali histórico, um livro ali religioso, mas se eu não tenho experiência com Deus, se eu não sou cristão, ela não é a palavra de Deus. Ela apenas torna-se quando eu a leio. E isso é uma grande heresia, é um grande erro. Porque se a gente acha que somente quando a gente lê e tem experiência com Deus, ela torna a palavra de Deus, então a gente não precisa da Bíblia para seguir. Então, como a gente vai compartilhar o evangelho para outras pessoas, falando assim: olha, a Bíblia é a palavra de Deus, mas só se você crê em Deus. Se você não crê, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia ela te dá regras de fé, dá regras de como você vai caminhar, de como você vai moldar a sua vida, mas só se você crê nele. Se você não crê, você não precisa seguir isso. Isso é totalmente anticristianismo. Isso é um pensamento até satânico, é um pensamento que nem de um cristão verdadeiro é. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela não torna-se a palavra de Deus, ela é suficiente palavra de Deus. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Se com alguma dúvida, deixe aí a sua pergunta, deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.